Pai do Senhor a todos aí, Pastor Manuel, amém? Quero ler aqui no momento da palavra de hoje, aqui, irmãos, se encontra no livro de Mateus 14, glória a Deus, é o versículo 22, aproveitando a oportunidade, né? Glória a Deus. Logo seguiu Jesus com os discípulos e embarcaram e passaram adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na outra vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, né? É um fantasma. E tomando eles de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Amém? E Jesus disse para ele, então vem. E Pedro foi ter com Jesus. Glória a Deus. Aqui nós podemos perceber essa palavra aqui, aproveitando a oportunidade, né? Glória a Deus. Pedro ali estava tirando as suas dúvidas, né? Estava querendo talvez ali entender ou receber o sobrenatural de Deus ali naquele momento. Então ele foi ter com Jesus andando sobre as águas. Ele aproveitou toda a oportunidade que lhe era, né? Que lhe vinha ali a seu favor. Glória a Deus. A Bíblia narra que todos os discípulos na noite da ceia, né? Eles traíram Jesus. Glória a Deus. Então todos fugiram, todos tiveram aí, né, as suas mentes, as suas consciências pesadas. Glória a Deus. Pedro mesmo seguia Jesus de longe. Glória a Deus. Mas Pedro soube bem aproveitar as oportunidades, né? Aqui dos discípulos de Jesus se fala mais de Pedro. Por quê? Porque Pedro era o homem, né, que quando tinha uma oportunidade, ou quando o Senhor lançava uma palavra, ele lançava praticamente não só para todos, mas com referência a Pedro, né, porque ele era um homem assim que queria ver, né, o milagre aconteceu, que queria ver a coisa se cumprir segundo a palavra do mestre, né? Então nós podemos perceber aqui que ele, né, disse, se és tu, manda eu ir até aí. E Jesus mandou e ele saiu do barco. Glória a Deus. De todos os discípulos, foi o único que saiu do barco, né, ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Deus sempre tem nos impulsionado a fazer algo, né? Muitas vezes a pessoa não tem coragem, não quer sair do barco, porque o lugar que ele está, ele acha que é mais seguro, né, do que sair para fora. Glória a Deus. Mas o Senhor aqui nos garante que se você for, né, por intermédio de Jesus, você obterá a vitória. Glória a Deus. Então Pedro aqui teve a grande vitória de andar sobre as águas, foi o único homem que andou sobre as águas, aproveitando ali a oportunidade, né? E por isso que hoje muito se fala sobre Pedro, né, na Bíblia. Então nós vemos aqui que ele não pensou duas vezes, saiu do barco, né, e foi pisando até chegar, né, próximo de Jesus ali. E a gente sabe que ele temeu um pouco as ondas e começou a afundar. Mas o Senhor estendeu a mão e trouxe ele em segurança para o barco. Muitas vezes as pessoas com medo de afundar não saem, né, do barco. E às vezes por não sair do barco acaba afundando ele com barco e tudo. Glória a Deus. Porque não quer dar ouvido à voz do Senhor. Muitas vezes Deus manda você fazer alguma coisa, você não quer fazer, né? Quer ficar no seu barco, né? E às vezes você ficando lá, a tempestade pode afundar o barco com você dentro. Mas se você sair, ouvir a voz de Deus, né, e sair, glória a Deus, Deus te dará uma grande vitória, né? E você vai ser uma pessoa diferenciada no reino de Deus, ó, e para a glória de Deus. Graças a Deus. Aqui nós vemos outro homem também que, aproveitando a oportunidade, não deixou, né, o medo subir a cabeça. Falando-se de Davi, quando Golias afrontava o exército de Israel, glória a Deus, ele se levantou e foi e tomou a frente, glória a Deus. O que faltava nos outros sobrou em Davi, que era coragem, né, irmão? Coragem porque no meio do povo de Israel existia muitos homens grandes e preparados como soldados, né? Mas não tinha coragem de exercer a função ou de colocar a sua vida em risco. Glória a Deus. Davi colocava a vida dele em risco mesmo antes de ser reconhecido pelo povo de Israel.
quando ele apacentava as ovelhas, né, da sua casa, então a Bíblia diz que ele matou o leão, matou o urso, glória a Deus, arrebatava ela da boca das feras, né? Então Davi já era um cara treinado, né, no seu ambiente de guerra, que era seu ambiente particular, ele sozinho e Deus, e as provas que Deus dava para ele fazer. Então ele vendo aquele gigante afrontar toda a nação de Israel, todo o povo, ele como um de Israel, né, glória a Deus, se encheu de coragem e tomou a dianteira daquela situação. Mesmo não sendo um soldado, mesmo não sendo preparado para a guerra, ele estava lá se dispondo a fazer algo que a tribo inteira não se pôs a fazer. A Bíblia diz que o gigante afrontava mais de 40 dias, várias vezes, né? Se não tinha alguém que pudesse enfrentar ele, fazendo chacota, envergonhando, né, o povo de Deus. Mas Davi não aguentou ouvir aquela zombaria, né? E saiu à dianteira, e ali se adiantou, se pegou a sua funda, a sua arma que ele tinha, glória a Deus, rodou a pedra e na direção de Deus foi direto na fronte do gigante e ele caiu. Eu quero dizer para você aqui, através dessa passagem de Davi, que você pode ir na guerra com aquilo que você tem. Basta que a sua confiança esteja em Deus. Basta que você possa, né, ter a certeza ou acreditar fielmente que Deus está no controle da situação da sua vida. E você pode trabalhar com aquilo que Deus te deu, que o gigante vai cair. Às vezes você quer fazer a obra só quando você for um cara doutorado, quando você for um cara teólogo, né, para poder fazer a obra de Deus. E não é assim, glória a Deus. Basta que você vá no nome do Senhor. E todo o inferno se rende aos pés do nome do Senhor. A gente sabe que o inimigo ele não vai se deter por causa do meu nome ou do teu nome, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, muitas bênçãos serão alcançadas, não só para mim, mas para você também. Então Davi aqui foi no nome do Senhor dos Exércitos, venceu o gigante, glória a Deus, né? Assim como Deus tinha dado a vitória quando ele apacentava as ovelhas, glória a Deus. Então Pedro também foi do mesmo jeito, irmão. Jesus mandou e ele foi. Quando Jesus falou para ele, vai pescar, né, e o peixe está engasgado lá, você tira a moeda e paga o imposto por mim e por ti, glória a Deus. Pedro não pensou não, se o peixe ia estar, não ia estar engasgado. Ele já saiu e foi pescar. E o peixe estava lá, o dinheiro do imposto estava lá, né, e ele teve sucesso, porque quem mandou foi o Senhor. Então se o Senhor mandar você ir fazer alguma coisa, não se preocupe, né, com o que você vai dizer, o que você vai falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, ele nos dá na hora ali aquilo que nós tivermos de ser lançado ali, né, uma palavra, uma repreensão, se tiver que ser algo da parte de Deus, né, para edificação ou para repreender o mal, o Espírito Santo nos guiará na hora. Então você não precisa ter medo e nem esperar ser formado em nada. O importante é você ser formado na obediência do Senhor. E Deus fará o milagre, porque a parte de Deus é o milagre, né? A nossa é transmitir o recado do Senhor. Então não perca as oportunidades. Deus está te mandando fazer alguma coisa, faça. Ele se encarrega de derrubar o gigante, amém? Deus abençoe a sua manhã, o seu dia. Abraço do pastor Manuel. Que Deus guarde a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.